evangelho dizendo, ele pode até ter começado baixo, mas ele terminou o ministério sendo assunto aos céus, sendo elevado aos céus. Alguém tentou ver, mas não viu. Tentou acompanhar, mas não acompanhou. Oh, meu irmão, eu já tenho palavra de Deus para liberar para a tua vida. Tem uma mão erguida para receber essa palavra? Eu não sei como é que foi o teu começo, mas Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, o teu final será maior. O teu final será maior. O teu final será maior. Pelo amor de Deus, conforta alguém que está do teu lado e diz a ele, te prepara, porque o teu final será maior do que o teu começo. Será maior do que o teu começo. Tem alguém para receber essa palavra? Começou pequeno, mas terminou grande. Começou embaixo, mas terminou em ascensão. Oh, alguém te despreza pelo teu início, mas a Bíblia diz, não despreze as pequenas coisas. Alguém te despreza pela tua estrutura, pela tua condição. Alguém te despreza pela tua aparência. Mas eu venho com palavra de Deus para a tua vida, para dizer que Deus não depende de presente para escrever futuro. Que Deus não depende de contra-cheque para honrar alguém. Que Deus não depende de canudo para exaltar alguém. Ele ainda é aquele que tira do monturo, do necessitado, faz assentar em cadeiras de príncipe. O teu presente não determina os lugares altos que Deus te levará. Tem alguém que também recebe esta palavra? Então olha isso. A proposta de Lucas é exatamente fazer esse contraste entre grandeza, humildade. Humildade, grandeza. Olha isso. A grandeza não anula a humildade. A humildade não anula a grandeza. Eu vou simplificar para ver se tu entende. Grandeza não anula a humildade. É porque tem gente que pensa que depois que fica grande não pode mais ficar humilde. Tem gente que pensa que depois que fica grande não pode mais ser simples. Não pode mais ser básico. Eleva um nível, se torna uma pessoa inacessível. Aí Lucas está dizendo, ele era grande. O maior homem que andou nesta terra. Ele era poderoso. Mas ao mesmo tempo que era poderoso, olha isso, era humilde. Lucas diz, humildade não limita a grandeza. Porque tem gente que pensa que porque é humilde nunca vai ser grande. Nunca vai crescer, nunca vai ter. Aí olha Lucas escrevendo e dizendo, ele era grande. E a sua grandeza não limitava a sua humildade. Ele era humilde, mas a sua humildade não limitava a sua grandeza. Olha isso, ele é grande. Sobe no monte e prega para 15 mil. Mas ele também é humilde, desce no poço e prega para uma mulher só e a motivação é a mesma. Olha isso, ele é grande, vai na casa de Zaqueu que é rico. E naquele dia eu acho que ele comeu caviar, uma comida elegante. Mas ele também era humilde, foi na casa de Pedro comer cuscuz e comeu com a mesma alegria. Ele era grande, conversava com Nicodemos que era doutor da lei. Mas ele era humilde, descia lá no caminho para conversar com os desfavorecidos. Sabe por quê? Porque grandeza não limita a humildade. Humildade não limita a grandeza. A gente precisa compreender isto. Dá para ser grande e ser humilde. Dá para ser humilde e ser grande. Tem mais alguém que concorda comigo? Então esta era a proposta de Lucas ao falar de Jesus. Mas o texto que lemos vai dizer que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Olha isso. Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Lucas está dizendo que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de... A palavra de... Eu sei que você sabe que uma multidão
reserva muitas motivações, intuitos, demandas. Em uma multidão haverá muitas opiniões, muitos desejos. Se eu passasse esse microfone pela nave do templo, para que cada irmão dissesse qual foi o motivo que eu trouxe a este culto, com certeza a motivação de uma seria diferente da motivação do outro. A demanda de um seria diferente da demanda do outro. Mas Lucas está escrevendo, e esta observação chamou a minha atenção, porque olha o que ele diz, que existia uma multidão. E esta multidão aqui dá uma impressão de 5.000 pessoas ou mais. Ele vai dizer que naquele dia, mais de 5.000 pessoas estavam reunidos e o desejo era um só. A motivação era uma só. A demanda era uma só. Eles estavam ali por um único motivo e o texto diz: ouvir a palavra de Deus. Este é o tipo de informação que alegra o coração da pregadora, conforta o coração do pastor. A consciência de que a multidão ainda se reúne com o desejo de ouvir a palavra. O que nos trouxe aqui não é pregador, não é cantor, não é congresso, não é evento. Viemos aqui porque desejamos a palavra, porque amamos a palavra, porque a nossa alma deseja a palavra. Cadê você que veio aqui somente por causa da palavra de Deus? É importante esta informação, porque em uma era onde a palavra é tão desvalorizada, tão atacada e tão desrespeitada, no nosso coração arde a chama, a motivação de saber que em um mundo pervertido ainda tem aqui em Espigão do Oeste uma igreja que ama e que zela pela palavra. A nossa palavra nunca foi tão desrespeitada e tão agredida descaradamente pelos que se intitulam grandes na rede. A senhora Xuxa Meneghel usou a sua rede social para dizer que a palavra precisava ser atualizada. Qual é a autoridade, qual é o princípio que aquela senhora cumpre desta palavra para dizer que ela precisa ser atualizada? Um certo influência alagoano, Carlinhos Maia, usou a sua rede social e disse que a palavra era uma velharia, que ela precisava ser mudada e ser modificada. Qual é o princípio de palavra que eles cumprem? A nossa Bíblia nunca foi tão atacada, tão desvalorizada. Grupos LGBT rasgam Bíblia, queimam Bíblia, jogam ela no lixo, desvalorizando essa palavra. Mas sabe de uma coisa? A resistência não está na covardia da rede. A resistência está aqui em saber que numa noite de segunda-feira tem um povo reunido dizendo: a gente ama a palavra, zelamos pela palavra, defenderemos esta palavra. Cadê você? Levanta a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia. Esta palavra é luz para o nosso caminho. Esta palavra guardada no coração anula o pecado. Passa o céu, passa a terra, mas essa palavra não vai passar. Nasce a erva, morre a erva, mas a palavra permanece para... Jesus era o homem da palavra. Não tinha sensacionalismo na sua ministração, tinha palavra. Não tinha palhaçada, era palavra. Não é que esse negocinho de manto, tá batendo tambor, tocando, não, palavra.
Um dia Jesus estava cansado, porque o texto vai dizer que as multidões iam até ele por causa de comida, por causa de milagre e por causa de sinal. Aí João capítulo 6, o texto vai dizer que ele atravessa para o outro lado do rio em secreto. Que naquele dia ele acordou, sabe, daquele jeito, pronto para dar resposta. Ele disse: vou me ausentar. Aí o texto vai dizer que alguém viu. Quando Jesus foi para o outro lado do rio, aí disse assim: mestre, quando foi que chegaste aqui? A gente nem viu. Aí Jesus disse assim: primeiro vou dizer um negócio para vocês. Vocês não estão aqui por causa de mim, nem por causa dos sinais, e tampouco por causa da palavra. Vocês estão aqui porque vocês são interesseiros e um bando de passa-fome. Da última vez que a gente se reuniu, eu fiz multiplicação de pão. E vocês estão pensando que hoje vai ter pão de novo. Mas hoje não vai ter pão, não. Hoje só vai ter palavra. Aí alguém ouviu e disse assim: é porque não dá não. Mas Jesus continuou o sermão e disse assim: a vontade de Deus, está em João capítulo 6. A vontade de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou, segundo a sua palavra. Aí alguém ouviu o sermão e disse assim: pesado demais, irmão. Crer como a palavra diz é muito duro. Eu gosto de crer do meu jeito. Eu gosto de crer assim, na minha interpretação. Eu leio, aí eu entendo. Aí eu gosto de crer desse jeito. Aí Jesus disse: então não vai dar certo não, porque é para crer como a palavra diz. Aí o texto vai dizer que eles se levantaram e começaram a ir embora. Aí os discípulos olharam aquilo e disseram assim: rapaz, que prumo de Torá. Hoje Jesus acordou com um caniço na mão. Que dura é esta palavra. Jesus ouviu e disse assim: vocês estão escandalizados por causa disso? Se vocês quiserem, aproveite que eles estão saindo, acompanhe eles também, porque hoje não tem melzinho na chupeta não, hoje só tem palavra. Aí Pedro, representando a mim, representando a você, disse assim: Senhor, para quem? Olha isso. Pedro não diz para onde, porque onde é lugar, e lugar sempre tem. Pedro diz para quem? Quem é pessoa. O que Pedro está dizendo é: não adianta a gente ir para lugares que o Senhor não está. Não adianta a gente procurar em lugar que o Senhor não está. A gente quer ir para onde o Senhor está, porque só tu tem palavras de vida eterna. A minha geração não precisa de parede preta e jogo de luz. O que enche igreja é palavra. A gente não precisa de show gospel. O que enche igreja é palavra. Palavra que alimenta, palavra que levanta, palavra que trata, palavra que sara. Precisamos de palavra. A multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. E Jesus vai nos ensinar algo de muito valor. Se a motivação da multidão é ouvir a palavra, não existe outra coisa a ser ofertada senão a palavra. Quando ele chega no lago de Genezaré daquele dia, enquanto toda aquela multidão queria estar ali, o texto vai dizer que Pedro e André não viam a hora de sair daquele lugar. Porque enquanto para a multidão aquele lugar era agradável, porque Jesus ia ministrar a palavra para Pedro e para André, aquele lugar representava a maior frustração da sua vida. Porque o texto vai dizer que, tendo trabalhado a noite inteira, nada apanharam. Exatamente quando eles estavam saindo daquele lugar, o texto vai dizer que Jesus chegou e pediu o barco de Pedro emprestado. Olha isso. O barco do fracasso. O barco da vergonha. O barco da falta de realização. Você já percebeu que existe barco que só Jesus quer
entrar. Geralmente o barco que fracassa ninguém quer. O barco que fracassa ninguém gosta. Mas é exatamente o barco do fracasso. É exatamente o barco que não trouxe resultado que Jesus vai apontar e vai querer usar. Talvez alguém não queira o teu barco emprestado. Mas nesta noite, Jesus te trouxe aqui e te pergunta: tem um barco aí para me emprestar? Tem um barco aí para me emprestar? Se tiver disposição de emprestar barco, eu tenho boa notícia para você. Haverá mudança nos resultados. Haverá milagre em vez de vergonha. Haverá honra em vez de desonra. Se alguém tiver um barco emprestado, não importa se o teu barco é grande, se o teu barco é pequeno. O que importa é saber se ele tem liberdade para atuar na tua vida. Se ele tem liberdade para agir através de você. Tem alguém que tem um barco para emprestar? Tem um barco. Olha isso. Jesus subiu no barco. E olha o que o texto diz: do barco ensinava a multidão. Eu não sei por quantas horas esse sermão durou. Mas o texto vai dizer que quando Jesus terminou de pregar, ele olha para Pedro e diz assim: Simão, faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. O Pedro, que estava calado o culto todinho, pela primeira vez abriu a boca para falar e disse: ah, Senhor, a mensagem estava tão boa, a pregação estava tão agradável, mas isso que o Senhor está pedindo para eu fazer agora, eu já fiz a noite todinha e eu não consegui apanhar nada. O que Pedro estava tentando explicar para Jesus era algo simples: Senhor, eu sou pescador há muito tempo. Eu sei a hora de pescar. Eu sei quando está bom para pescar. E agora de manhã a gente não pesca. Agora de manhã a gente sai do mar e vai para casa. De manhã não é hora de entrar, de manhã é hora de sair. Trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, por que mandas? Ou seja, segundo a tua palavra, lançarei a rede. Olhe para mim. É impossível alguém ter contato com a palavra e esta palavra não produzir nenhum resultado na vida daquele que ouviu. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra desperta o desejo de crer. A palavra desperta o desejo de mudar. É impossível ter contato com esta palavra e ela não modificar alguma coisa aqui dentro. É por isso que Jeremias, no auge do desânimo do seu ministério, ele está se lamentando e está dizendo: me iludiste, me enganaste, nunca mais vou profetizar para Israel, não vou mais em casa de oleiro, não vou mais para a porta da cidade, eu não vou profetizar mais. O próprio Jeremias está escrevendo e está dizendo: mas quando pensei em apartar-me de ti, da tua palavra, do teu ministério, as tuas palavras era como fogo que queimava os meus ossos, que incendiava o meu coração. É impossível ter contato com esta palavra e não ter reação. Impossível. É impossível. Esta palavra é poderosa. Esta palavra tem poder. Esta palavra muda a vida. Escute isso. Um dia eu estava lá em Pernambuco indo para a minha igreja. E da minha casa para a igreja era um pouco distante. Naquele dia eu fui a pé. Já estava atrasada, fui correndo. Antes de chegar na igreja, tinha umas ruas que eram um pouco esquisitas. Mas eu estava com tanto desejo, não tinha ninguém para ir comigo. Eu vou para a igreja independente.
Quando eu estava passando em determinada rua, um trecho escuro, esquisito, uma rua deserta. Quando eu passei correndo, eu vi que tinha um homem que estava na porta da sua casa, olhando para a rua. Eu passei apressada, vi aquele homem, e quando me distanciei dele, cerca de 10 metros, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: volte lá, entregue uma palavra para ele. Eu disse: Senhor, eu estou atrasada, eu vou chegar tarde no culto, a rua é deserta, eu estou sozinha, não conheço esse homem, não sei quem ele é. Jesus, o diabo não presta e não gosta de crente, deixa eu vigiar e ir embora. Mas pela segunda vez, ainda com mais força, o Espírito Santo falou no meu coração e disse: volte lá, entregue uma palavra para ele. Eu peguei a minha Bíblia e abri, tinha uma literatura dentro. Eu peguei aquela literatura, voltei aonde estava aquele homem e disse a ele: o Senhor aceita uma palavra? Ele nem me respondeu nada, ele olhou para mim e fez assim, balançou a cabeça. Eu peguei a literatura que estava na minha Bíblia, olhei para ele, dei a literatura e disse assim: moço, eu já estava indo embora, mas quando eu cheguei na esquina da rua, o Espírito Santo de Deus falou comigo e disse para eu voltar aqui, entregar essa literatura para o Senhor e lhe dizer uma palavra. E a palavra que ele mandou eu lhe dizer é que ele lhe ama e tem um plano na sua vida. Irmão, fala sério, que super sermão é esse? Isso é evangelização que qualquer evangelista amador faz. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Aos nossos olhos isso não tem poder de mudar a vida de ninguém, mas isso é palavra. E uma vez que é palavra, tem poder. Quando eu entreguei a literatura a ele, disse: moço, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Eu virei as minhas costas para ir embora. Ele disse assim: irmã, 1 minuto. Eu disse: diga. Ele entrou dentro da casa. Quando ele saiu com uma arma, uma pistola 38 em punho. Ele disse assim: irmã, a senhora está vendo essa arma aqui? Eu disse: estou. Ele disse: irmã, o meu amigo ligou para mim. Ele disse assim: a tua esposa está aqui, está te traindo, vem. Porque se tu vier agora, vai dar tempo de tu pegar os dois e resolver tua vida. Ele falou para mim, disse: eu estava decidido. Ele abriu o cartucho lá da arma, a arma estava toda carregada, cheia de bala. Ele disse: eu ia lá, ia matar ele, matar ela, e depois ia dar um tiro na minha cabeça, eu ia me matar. Mas antes de eu ir, eu fiquei aqui na porta da minha casa e disse assim: se o Senhor me der uma palavra. Aí a senhora voltou, disse que ele me amava e que ainda tinha plano na minha vida. Irmã, leve essa arma com a senhora, porque eu não quero mais matar ninguém. Eu vou me arrumar, vou para a igreja, porque Jesus me ama e tem um plano na minha vida. Esta palavra tem poder. Jesus prega. E depois que termina de pregar, olha o que o texto diz. Que ele manda Pedro entrar para lançar as redes. Perceba a ordem que as coisas acontecem. Jesus não manda um milagre primeiro e prega depois. Olha a ordem. Ele prega primeiro, ordena um milagre depois. Jesus, onde Pedro entra para pescar e quando tu voltar eu prego. Ele prega primeiro e ordena o milagre depois. Ele prega primeiro e ordena a bênção depois. Porque se no nosso coração não houver disposição para ouvir a palavra, para amar a palavra, em nossa vida não haverá dignidade para viver milagre. Se não tivermos disposição para a palavra, não merecemos receber milagre. Tendo em vista que todo milagre é gerado pela palavra. Todo milagre é gerado pela palavra. A palavra é a semente que gera um milagre. Toda promessa foi liberada através da palavra. Todo livramento vem através da palavra. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Palavra. Se não houver disposição no nosso coração para ouvir a palavra, não temos dignidade para receber milagre. É por isso que a palavra primeiro, o milagre depois.
A palavra primeiro, a bênção depois. A palavra primeiro, a porta abre depois. A palavra primeiro, a realização vem depois. A palavra primeiro, a bênção depois. A palavra primeiro, o carro chega depois. A palavra primeiro, reforma a casa depois. A palavra primeiro, vai gerar depois. A palavra primeiro, a salvação de quem tu deseja depois. Precisamos priorizar a palavra. Toca nesse crente que está do teu lado e fala para ele, a palavra primeiro. Ele não ouviu, fale com mais vontade. Diz a ele, a palavra primeiro, o milagre depois. Se está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, já tem milagre reservado para a tua vida. Já tem milagre reservado para a tua história. A palavra primeiro.